Eu vou começar essa aula fazendo uma pergunta que pode parecer muito simples, mas ao mesmo tempo pode ser bem complexa. Se eu te perguntar quem é você, o que você responde? Você pode se ater a diversas características. Há características físicas, há papéis sociais que você exerce em diferentes lugares, como na minha casa eu sou filho ou filha, na minha escola eu sou estudante. E essa dificuldade também reside no fato de que nós somos seres em constante transformação. Então, como definir uma coisa que está sempre mudando? Por que eu estou falando disso? Porque hoje a gente vai tratar de dois conceitos principais. A gente vai trabalhar a ideia de teatro relacionada à ideia de identidade. Existem duas coisas que são inerentes ao ser humano e que surgiram junto com ele: a produção artística, a produção cultural e a necessidade de viver coletivamente. Essas duas coisas estão diretamente relacionadas, até porque a nossa construção de identidade, principalmente a partir do coletivo. Então, o lugar onde eu vivo, as pessoas que convivem comigo, as coisas que a gente produz juntos, e nisso reside também a arte que a gente faz junto e a cultura que a gente produz junto, que vai definir também quem eu sou. O teatro é a arte do coletivo. O teatro é a arte do encontro. Ela pressupõe pelo menos duas pessoas, uma agindo e a outra assistindo. Quando a gente cria novos mundos através do teatro, ou mesmo quando a gente espelha o nosso mundo através do teatro, a gente está se inscrevendo nesse mundo e escrevendo a nossa identidade nesse mundo. Por que eu estou falando de escrita? Porque a gente vai partir da ideia de dramaturgia para poder falar de teatro e de identidade. O que é a dramaturgia? Dramaturgia é a escrita para o teatro, mas ela pode ter duas aplicações diferentes. A dramaturgia clássica, quando ela surge como uma escrita que vem antes do teatro, algo que é escrito com a finalidade de ser encenado. Então a encenação, na verdade, é a leitura de um texto e a interpretação dele para que outras pessoas assistam. Isso está muito ligado à literatura, que era muito forte. Então o teatro, desde o século V a.C., quando a gente tem os primeiros registros escritos pelos dramaturgos do teatro da Antiguidade Clássica, até final do século XIX, muito do teatro que é produzido é a partir do texto. A gente chama isso de textocentrismo, onde o texto é o cerne principal para a construção da cena. No final do século XIX, isso já começa a ser problematizado por pensadores que começam a entender que o teatro é um espaço que tem múltiplos signos. A gente tem iluminação, a gente tem figurino, a gente tem cenário, a gente tem os atores e também o texto. Esses signos combinados, justapostos, misturados, organizados ou não, podem criar múltiplos sentidos. Com isso, a ideia de escrita também muda, porque eu saio da ideia de que a escrita está necessariamente no papel e na palavra e penso na escrita cênica, numa escrita que é feita justamente a partir da manipulação desses elementos. Surge a figura de um dramaturgo que acompanha um processo de experimentação em sala de trabalho, que acompanha um coletivo, que acompanha uma companhia e que vai registrando e provocando esse grupo para poder, junto com eles, construir o que depois vai ser a dramaturgia desse espetáculo. Mesmo saindo do textocentrismo, a gente ainda não pode entender que essa dramaturgia é construída pelo coletivo, porque mesmo que seja construído por um coletivo de elementos, é sob o ponto de vista de uma pessoa, que é a figura do encenador, que surge junto com essa figura do dramaturgo moderno, que estaria ali acompanhando com ele essas construções. Bom, mas ao mesmo tempo que o teatro vai se libertando do textocentrismo, a gente precisa voltar novamente na Antiguidade Clássica só para poder entender como o teatro, que surge essencialmente como uma arte comunitária, vai aos poucos se tornando cada vez mais segregador por algumas transformações que vêm acontecendo. Ele separa palco e plateia, colocando um numa frontalidade com o outro. Isso determina que alguns estão sobre o palco, detentores da mensagem, outros são os receptores sentados na plateia. Quando entra no edifício teatral, seleciona-se quem entra e quem não entra nesse espaço. Quando você cobra ingresso, você faz isso. Quando surge a energia elétrica, você apaga a plateia e joga o refletor em cima da cena, dando luz, literalmente, a um discurso que deve ser recebido por aqueles que estão no escuro, passivos, adormecidos. Acontece que essa separação entre quem fala e quem especta, para Boal, não existe. Augusto Boal, importante teatrólogo brasileiro e mundialmente conhecido, é uma figura importantíssima para a gente entender esse processo de construção de dramaturgia a partir de processos colaborativos que está em voga muito fortemente desde os anos 70 aqui no Brasil. Boal diz que todos nós somos espectadores, ou seja, somos seres em constante produção e constante expectação da vida, o tempo inteiro. Esse pensamento de que nós todos temos uma potência de sermos agentes e sermos atores das nossas próprias vidas é muito revolucionário, principalmente dentro do contexto de Boal nessa época. Surge uma ditadura militar muito repressora, que tenta diluir todas as formas de configuração de grupo, principalmente com esse pensamento de transformação, com esse pensamento de mudança. Porque junto com a repressão vem a censura, que é um assunto que parece antigo, mas que está em voga o tempo inteiro e que acaba de voltar muito forte recentemente. Você impede que a obra de arte produzida chegue às pessoas e que provoque reflexão. Bom, voltando ao nome do teatro em que o Boal trabalhava, a gente está falando do teatro de arena. Voltando à ideia de escrita, a gente pode pensar
que o Teatro de Arena produz um texto que é um marco para a história do teatro brasileiro, que é o Eles Não Usam Black Tie, que vai trazer para a cena pela primeira vez a classe trabalhadora. Nesse texto existe um conflito muito forte entre o interesse do indivíduo e o interesse dele dentro de um coletivo, e é esse conflito que vai mover a peça. Mas ainda assim, é um grupo de classe média de São Paulo que está levando para a cena os trabalhadores. Ainda não são as próprias pessoas falando por elas. E Boal continua se indagando como que o teatro pode ser integrador e pode romper, mais uma vez, de uma forma mais potente, essa distância entre espectador e ator, e trazer de novo o potencial transformador, que é o que a gente está falando aqui para a construção de identidade. Acontecem duas situações muito fortes e importantes para o Boal. Num dos casos, fazendo uma apresentação para uma comunidade, uma das senhoras da plateia dá uma sugestão para terminar a cena dentro de uma estrutura que o Boal propõe, e ele não entende o que ela quer com aquilo. E nervoso, ele pede para ela entrar na cena então e fazer o que ela estava pensando. E ali surge uma nova forma de teatro. Um teatro onde o espectador, em determinado momento da peça, levanta e entra em cena para resolver aquele conflito. Um outro caso interessante que acontece com o Boal é quando ele vai com o grupo dele apresentar para um grupo de sem-terras e diz durante o espetáculo que os sem-terras devem pegar em armas e lutar contra os latifundiários. E aí o líder dos sem-terras vira para ele e fala assim: então vocês vêm com a gente. Aí ele fala: não, porque a gente é ator, nossas armas são cenográficas. E ele fala: mas nosso sangue não é. Essas pessoas ainda não estão lá sendo representadas por elas mesmas. O que se interessava é que as classes oprimidas escrevessem cenicamente essa sua história. Quem são as classes oprimidas? São as classes que não estão no centro da produção, que elas estão na periferia, não fora, porque periferia não quer dizer fora. Periferia vem da mesma origem de perímetro. Perímetro é o que define a circunferência, então ela faz parte daquilo. Ela só não está no centro. Quando a gente fala de grupos excluídos, de minorias, em quem que vocês pensam? Nas pessoas que moram nas favelas, nos negros, nas mulheres, no coletivo LGBT em geral. Existe muita potência quando os grupos minoritários, os grupos periféricos, contam as suas próprias histórias. Existe a potência do relato da experiência. Quando ele é feito coletivamente, num processo colaborativo de escrita conjunta e coletiva, ele traz esses indivíduos como faróis que apontam para uma realidade daquele grupo. É uma voz em uníssono que diz uma coisa representante de uma classe. E isso parece com o quê? Com o coro, que era um grupo de pessoas que falavam em uma só voz, falava em nome de uma tribo. Rosiane Trota, que é uma dramaturga contemporânea brasileira, diz que a dramaturgia de um coletivo se dá a partir do momento em que se define quem compõe esse coletivo. Os indivíduos que compõem esse grupo e o contexto onde esse grupo se insere já vai definir que tipo de teatro vai ser produzido por esse grupo, que tipo de texto vai ser escrito por esse grupo. Quando esses grupos constroem sua própria dramaturgia, eles rompem fronteiras, porque eles se inscrevem no espaço, eles se mostram para sua própria comunidade, tanto como um reflexo dela, como trazem novas possibilidades de se estar no mundo e provocam essa ideia de transformação dessa identidade. Quando eles saem dessa comunidade, eles levam para as outras pessoas também a comunidade inteira com eles. Essas pessoas começam a ter acesso a essa comunidade que muitas vezes elas não entram, mas que através da linguagem teatral e dessa escrita, elas começam a ser atravessadas por ela. Então a cidade começa a se integrar novamente. Existe uma companhia brasileira que esse ano foi representar o Brasil no MESH, que é um festival que acontece em Portugal, um festival de teatro em comunidades. Ela é uma companhia chamada Companhia Marginal e que é composta por moradores de comunidades do Rio de Janeiro, em sua maioria negros, e que vão montar um espetáculo chamado Eles Não Usam Tênis Nike, que nos remete a Eles Não Usam Black Tie, que eu falei que foi um importante marco para a dramaturgia brasileira. Não é nada à toa. Foi escrito por uma dramaturga, mas dentro do processo colaborativo desse próprio grupo, ele foi se transformando, criando novas escritas. Então traz relatos pessoais dos atores, dentro das comunidades que eles vivem. Trata de racismo, trata de machismo, trata de tráfico de drogas. E quando você cria um espetáculo desse e leva ele para a Europa, ou leva para qualquer outro lugar do mundo, e você rompe essas fronteiras, você sai daquela representação que se deseja do ideal, leva-se um problema, leva-se uma questão, leva-se uma realidade e com isso se provoca, leva-se uma identidade que começa a ser questionada e começa a ser repensada. O importante a gente pensar é da importância do acesso à linguagem teatral, porque com o domínio dessa linguagem é possível criar novas formas de se estar no mundo, o que nos resgata a ideia de identidade, nos resgata a ideia de que a gente vive coletivamente, a gente precisa representar o coletivo, nos traz a ideia de que nós somos constituídos pelo nosso coletivo, que nós podemos criar formas de transformação e que, como diz Boal, o ato de transformar já é transformador por si só, tanto de nós mesmos quanto dos espaços onde a gente se apresenta. Então, a partir dessa ideia de uma dramaturgia que é construída por um grupo, que fala sobre esse grupo, constituindo a identidade desse grupo, a gente está falando de uma dramaturgia identitária. A gente está falando de um teatro que é construído pelas periferias, pelas minorias, e que resgata o potencial do teatro lá no seu surgimento. Um potencial de coletividade e um potencial de transformação.
E aí agora eu volto para a pergunta inicial. Quem é você? Com que grupo você escreveria uma dramaturgia identitária, sabendo que ela tem uma potência de transformação? E o que você gostaria de transformar nesse mundo? Ou que outros mundos você gostaria de criar?